Primeiramente agradecer ao Alexandre de Moraes e ao seu gabinete por ter enviado para a Itália todo o processo traduzido para o italiano. Foi muito bom, foi ótimo, e com isso agora eu posso fazer todo um trabalho aqui na Itália. O conteúdo entregue aqui à Itália é extremamente importante. É um conteúdo, o próprio processo traduzido para o italiano, onde mostra todas as coisas irregulares que ele praticou, ou seja, a perseguição, mostra também que os dados foram vazados, são dados sigilosos, sigilo profissional. E ele confirma, inclusive, que o material é um vazamento de conversa entre profissionais do gabinete, entre eu e um outro juiz no gabinete, ou seja, dando cada vez mais o aval da veracidade do material. Agora, isso aqui na Itália vai me ajudar de forma gigantesca. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. PGR pede arquivamento da investigação contra Bolsonaro e Braga Neto. Para a Procuradoria, os comportamentos do ex-presidente já foram analisados em outro processo no STF. A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal que arquive a investigação que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-candidato a vice Braga Neto. A investigação contra os dois se deve pelo suposto uso inadequado de recursos públicos durante os eventos de 7 de setembro de 2022. Segundo a apuração, Bolsonaro e Braga Neto teriam recorrido de símbolos institucionais indevidamente durante os atos em Brasília e no Rio de Janeiro. O então presidente discursou para apoiadores, participou de uma motociata em Copacabana, na Zona Sul Carioca, e no Distrito Federal. Liderou um coro depois de mencionar a mulher Michele. Para a PGR, os comportamentos de Bolsonaro que atentaram contra as instituições democráticas já foram motivo de análise no processo referente à suposta tentativa de golpe de Estado, pelo qual o ex-presidente foi denunciado e posteriormente condenado pelo STF. Vocês perceberam que criticar uma autoridade pública virou um ataque às instituições democráticas. Ou seja, você criticar um ministro do STF hoje virou um crime, um ataque às instituições. Essa é a democracia pujante que o Brasil vive hoje. E Moraes age de maneira assodada e põe nas mãos de Talhaferro uma poderosa arma. Disposto a avançar sempre com força sobre os seus adversários, o ministro Alexandre de Moraes acaba de cometer um grave erro estratégico em favor do seu ex-assessor, o antigo aliado Eduardo Talhaferro. O ministro simplesmente entregou nas mãos de Talhaferro tudo o que ele precisava para solucionar a sua situação na Itália e reforçar as suas denúncias contra o seu ex-chefe. Talhaferro ainda agradeceu Alexandre de Moraes e sua assessoria pelo envio do material para a Itália. Veja o vídeo e entenda. Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou aqui trazendo mais um vídeo e primeiramente agradecer ao Alexandre de Moraes e ao seu gabinete por ter enviado para a Itália todo o processo traduzido para o italiano. Foi muito bom, foi ótimo, e com isso agora eu posso fazer todo um trabalho aqui na Itália. O conteúdo entregue aqui à Itália é extremamente importante. É um conteúdo, o próprio processo traduzido para o italiano, onde mostra todas as coisas irregulares que ele praticou, ou seja, a perseguição, mostra também que os dados foram vazados, são dados sigilosos, sigilo profissional. E ele confirma, inclusive, que o material é um vazamento de conversa entre profissionais do gabinete, entre eu e um outro juiz no gabinete, ou seja, dando cada vez mais o aval da veracidade do material. Agora, isso aqui na Itália vai me ajudar de forma gigantesca. Por que de forma gigantesca? Uma vez que eu estava com certa dificuldade para mostrar isso para o judiciário, eu precisaria de ter algum processo aqui. Agora eu não preciso mais, porque além de ter o processo feito por ele, ele já traduziu para o italiano, facilitou inclusive a minha vida. E é um material vindo da própria justiça brasileira. Foi ótimo, não tenho que reclamar, só tenho que agradecer. E agora temos a presença do Eduardo Tagliaferro, que foi quem te deu o sustento para você fazer a denúncia, Deltan. Exatamente, isso. Então, Eduardo Tagliaferro, boa tarde. Boa tarde, secretário, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Não repara as roupas não, é que eu tentei ligar o aquecimento da casa
mas eu não consegui. Não se preocupe. Primeiro, como você está? Como está a tua situação? Eu tô bem. Teve o pedido de extradição aí, eu fui só ser notificado, mas a prisão que o Alexandre de Moraes logo de cara pediu não foi aceita, né? Então, na semana que vem agora, eu tô retornando, vou até a corte para ter uma audiência e justificar e levar algumas coisas que eu tenho, né? A primeira audiência. Ele está na reunião conosco, ele tomou as tuas declarações para fazer uma denúncia na PGR. Então, Deltan, Tagliaferro está te ouvindo. Olá, Tagliaferro, alegria tremenda estar aqui com você. Eu queria primeiro dizer para você uma coisa que talvez se tranquilize. O que contribui? Eu sei que é um período muito tumultuado, muito difícil da sua vida. Eu não consigo imaginar o quanto está sendo difícil viver toda essa pressão que você vive, o quanto você está sendo esticado por você ter decidido trazer a verdade à tona, revelar os fatos, ser uma figura de whistleblower contra uma das pessoas mais poderosas do Brasil. Mas eu queria te dizer que a minha avaliação, quando eu olho para esse caso, quando eu vou estudar a proteção que existe da pessoa que denuncia irregularidades como você, toda a lei internacional está a seu favor. Então a minha expectativa, a minha torcida, a minha oração é que você seja preservado aí na Itália, que você possa ter uma vida aí saudável, boa, com a tua família, desenvolver teus potenciais e... Como brasileiro, eu fico grato por você ter decidido e ter mantido essa posição de estar trazendo à tona essas irregularidades, essas denúncias contra os abusos em relação a Alexandre de Moraes. E a pergunta que eu queria deixar para você é, a gente já viu algumas levas de exposição, vamos dizer assim, dessa vaza-toga. Já teve algumas levas, a revista OS já trouxe à tona muita coisa relevante, e a pergunta que eu tenho é, tem mais coisa? O que mais vem por aí? Quantas outras levas vão vir? O que mais tem? E mais, o que mais tem que você ainda vai relatar e que talvez você esteja com receio, refletindo porque você não tem a prova material e você não quer ser leviano, não quer correr um risco. Tem muito mais que a gente não está vendo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Deltan, obrigado pelas palavras, de tentar me tranquilizar aí, eu estou bem tranquilo. Ele acabou de mandar todo o processo traduzido para o italiano e foi fantástico, porque eu até economizei dinheiro agora, o Deltan, porque o custo para poder traduzir é de mais ou menos 100 € a lauda, né? O lado, na verdade, entendeu? E como ele já traduziu, veio do gabinete dele, para mim foi ótimo. Eu não estava tendo a oportunidade de falar em juízo, né? Porque é difícil, a gente precisava ter provocado alguma coisa em juízo. Mas ele já provocou e provocou de forma errada aí, porque tem muita coisa que ele confessa entre linhas que o material de fato é verdadeiro, ou seja, que as conversas são conversas verídicas entre eu e o gabinete. Ele fala claramente isso daí. E vai ser uma boa para mim. Estou super contente, super feliz. E vamos à luta, cara. Não tem outra opção, não. Com relação ao material, eu tô usando justamente a forma com que ele usa, né? Ele trabalha com o material guardado que ele tem lá e, de acordo com a situação, ele vai jogando uma ou outra. Tenho, sim, mais coisas, Deltan, visto que eu trabalhei praticamente 8 meses lá e conversei constantemente com diversas figuras, com vários grupos que mandavam material. Então tem material bastante sim, vou soltando aos poucos, porque eu já falei isso, que se eu soltasse tudo de uma única vez, a gente já tinha perdido todo o material e tinha ficado para trás, a imprensa não divulga lá, a imprensa tradicional, a PGR sequer vai dar olhos para isso, porque também está participando desse lado negro da coisa, e Moraes então nem te conto, PF... nas mãos de Andrei, também não vai fazer nada. Então, eu estou soltando aos poucos para a gente poder nunca perder, deixar essa chama apagar, e uma hora, aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem muita coisa, o Deltan. Coisas de grupos, coisas de checagem, gente que tinha gente infiltrada, tem de tudo. André Marcila quer fazer uma pergunta, Eduardo. Tudo bem, Tagliaferro? Prazer falar contigo. Boa tarde. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas eu vou ser bem direto nas 3. A primeira é em relação ainda a isso que o Deltan perguntou. Se você puder ou quiser responder, a minha pergunta é: você tem mensagens ou áudios diretos do Moraes? Você tem alguma coisa que seja dele mesmo, ou todas são indiretas ou ordens indiretas que chegavam ao gabinete? Essa é a primeira. A segunda, esse pedido de prisão, nós aqui no Brasil não tínhamos notícia. Quer dizer, tínhamos notícia de que havia um pedido de extradição, mas essa prisão, ela foi pedida onde? Ela foi pedida no pedido de extradição? Ela foi pedida no inquérito? Era uma prisão secreta? Você estava sabendo disso? O seu advogado estava?
E a minha terceira questão é que, vendo as suas entrevistas, você disse que aí na Itália o Moraes ele não é conhecido. Os ilícitos do Moraes não são conhecidos, que sequer há conhecimento das autoridades de que a ele foi aplicada a Magnitsky. E eu, inclusive, tive acesso a um documento que, enfim, imagino que seja o que entregaram a você, e que num dos itens diz, vou uma tradução livre aqui, diz que até o momento não surgem condições impeditivas à extradição, nos termos do Código de Processo Penal italiano e do Tratado de Extradição. Então, a minha pergunta é, diante dessa ausência de conhecimento efetivo da Itália a respeito do que acontece com você e do que acontece no Brasil, o que você pretende fazer efetivamente nessa audiência ou daqui para frente? O trabalho de esclarecimento seu a respeito do absurdo que acontece no Brasil vai ser aí na Itália, diante das autoridades italianas, de que forma, de que porte e como que você pretende levar isso para frente? Marcília, obrigado pela pergunta. É um prazer estar falando com você também aqui, sou seu fã. Acompanho sempre você. Vou começar a pergunta as respostas de trás para frente, né? Quando você fala que Moraes não é conhecido de fato aqui, ninguém sabe o que acontece no Brasil, principalmente judiciário, ninguém conhece Moraes na justiça, ninguém sabe, quando se fala que é um ministro, o ministro para eles é outra concepção, visto o regime aqui, parlamentarismo. Então, eles não têm ideia que é um cara na instância final, né, no último grau da justiça brasileira, fazendo essas coisas. Eles têm uma outra concepção. Aqui se trabalha como a gente aprendeu direito na faculdade. Primeira instância. Quem não tem foro privilegiado, primeira instância. Geralmente vem da Polícia Judiciária ou da PGR, ou alguém provoca, para depois chegar por último no juiz. Diferentemente do que ele está fazendo. Começa por ele, já praticamente sentenciado, e se faz todo o processo inverso. Então ninguém conhece, mas assim, graças a Deus, é o que eu acabei de falar para o Deltan, ele mandou todo o processo para cá, e com isso, o que está acontecendo? Com isso, ele acabou me ajudando a pegar e a traduzir para o italiano isso, feito por ele, já está na justiça, então vai ser muito melhor do que eu imaginava, porque eu teria que fazer toda essa tradução, pegar esse material, aí tem aquela história, né? Mas será que ele vai ficar bravo? Bravo eu nem digo, né? Eu estou vazando de novo, exigindo de novo, não sei o quê. Não, mas já está tudo traduzido bonitinho, a própria movimentação mostra que de fato eu fiz o vazamento, que é sigilo profissional. Ele fala inclusive em uns trechos que eu tentei desestabilizar a República ou manchar a imagem das instituições com conversas entre eu e outros servidores do TSE e STF, ou seja, ele confirma que tudo que eu fiz, todo o material que está, é o material verdadeiro. Então a minha ideia é trazer tudo isso para a justiça italiana, já pedir a tradução da Magnitsky, já está comigo, mostrar isso. Eu tenho outros ofícios, eu tenho o Senado, eu tenho o Câmara, eu tenho tudo. Eu estou fazendo um pacotão para trazer e mostrar que de fato eu sou um perseguido político, que de fato ele é um sancionado por violar direitos de pessoas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, aqui na Itália, e eu vou para frente com tudo isso, Marcília. Isso foi ótimo. O pedido de prisão eu fiquei sabendo hoje, justamente porque o material me deram acesso hoje, eu não sabia. Incrivelmente, ele pediu a prisão e os bloqueios das minhas contas um dia depois que eu falei no programa do Alan. Foi no dia 30 de julho que eu falei no programa do Alan, e no dia 31 já estava tudo pronto. Inclusive, alinhado com o PGR, porque ele cita um documento, 14 de agosto, falando do dia 22 lá, que é dia da PGR. Então ele pediu tudo no dia seguinte que eu falei com o Alan. Casualidade, né? Só que nós só ficamos sabendo. E o interessante é que eles pedem a Interpol, alerta vermelho da Interpol, e a Interpol, eu já tive notícias de que a Interpol tinha negado a minha inclusão no alerta vermelho, e agora eu tenho a confirmação, porque eles pediram alerta vermelho, tanto o PGR quanto a PF, quanto o Moraes, e eu não tenho alerta na Interpol. Porque se eu tivesse, eu já estava preso. Já com relação às mensagens de Moraes, nunca direto comigo, porém, acidentalmente, intencionalmente, eu não sei de que forma, alguns juízes me passavam um print da conversa que eles tinham com Moraes para me mostrar que Moraes estava com pressa, que Moraes queria aquilo, ou às vezes até mesmo por uma questão de preguiça ou de tempo,
Não vou nem falar preguiça, vou falar excesso de trabalho. Então ele só encaminhava os prints do Moraes para as coisas que eu tinha que fazer. Então eu tenho sim, indiretamente, mas é dele, mostra que é dele, que é do Moraes. E tem muito encaminhamento de conversa do Moraes com eles que vinha para mim direto. Davi Andrade tem uma pergunta, Eduardo. Eduardo, prazer falar com você. Boa tarde. Tem uma dúvida, vou pedir um apoio aqui pro Deltan. Parece que a gente está vivendo meio que num hospício, né? A gente acordou dentro de um hospício. Eu nunca vi nada igual, assim, em termos de direito, nunca vi. E a pergunta sua foi, porque até para mim aqui sou estranho. Houve um pedido de prisão da PGR? Um pedido secreto. Um pedido secreto, e ele decretou, como é que eu posso extraditar uma pessoa que não tenha, até ontem era assim, não é, doutor? Eu tenho que ter uma prisão, eu tenho que ter um decreto de prisão, ou preventivo, ou por sentença, para pedir a extradição. E ele pede a extradição baseada em quê? Então ele decretou a prisão? Essa que é a minha dúvida, Eduardo, aí no processo que você leu. Ele decreta a prisão? Esse é um primeiro ponto. Que, assim, como eu disse, né, o direito hoje virou um hospital, virou um hospício. Então a gente não sabe o que está acontecendo mais. Ele dá uma canetada e, como você disse, ele pediu a prisão, né? Ele pediu a prisão, ele decretou a prisão, houve um pedido da PGR para prisão. São questões que, para a gente que é aqui do direito, né, nesse hospício que a gente está vivendo, seria bom que fossem, pelo menos, elucidadas, Eduardo, se foi isso mesmo. Boa tarde, tudo bom? Sim, de fato, ele pediu a prisão, eu fiquei sabendo hoje. Ele pediu no dia 31 de julho a prisão preventiva, a busca e a apreensão e o bloqueio de todas as minhas contas, dizendo que o bloqueio das contas era essencial para não alimentar essa organização criminosa e eu não continuar usando de financiamento para eu poder continuar disseminando, entregando, né, na verdade, de forma diferente, entregando todo o material que eu tenho, para que isso fosse sanado e que as instituições fossem preservadas. Então, é o bloqueio, é a prisão preventiva no dia 31 de julho. Lembrando que ele pede a prisão, ele pede a busca e apreensão na minha casa, que eu não moro há muito tempo, só que ele pede extradição na Itália. É interessante o trabalho dele. Tá, e aí, Eduardo, vamos imaginar por um momento. Aí depois ele... Diga. Aí depois ele me cita por edital dizendo que não sabe onde eu tô. Ex-procurador de Lava Jato está aqui nos prestigiando com a sua presença, Deltan Dallagnol, formalizou uma notícia, crime junto à PGR, pedindo investigação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. A solicitação é assinada pelo advogado Leandro Rosa e foi apresentada após denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. Segundo Dallagnol, que agora vai nos contar, os fatos narrados podem configurar supostos crimes de responsabilidade e abuso funcional atribuídos a Moraes. E como a gente gosta de ter a veracidade da notícia, por isso está você. Agora você conta tudo o que você sabe. Bom demais. Olha só, pessoal. O que está acontecendo nesse caso? Eduardo Tagliaferro ele trouxe à tona uma série de informações que, em tese, caracterizam crimes praticados por Alexandre de Moraes. E aí você pode ter algumas dúvidas. Mas não é ilegal? Ele não está vazando informação? E a resposta é não. Eduardo Tagliaferro, ele configura aquilo que ele chama em direito de whistleblower. É a pessoa que sopra o apito. É alguém que está dentro de uma organização, presencia, testemunha ilegalidades e sai daquela organização falando, noticiando, levando essas irregularidades, ilegalidades, abusos, excessos ao conhecimento do público. E esse é um tema de interesse público. Então a ação de levar isso a público é uma ação lícita, é uma ação legítima, legal e mais. É uma ação de compromisso com o Estado brasileiro, uma ação patriótica, de revelar aquilo que é de interesse da sociedade. Ou seja, é algo perfeitamente legal e mais, é protegido pela nossa lei. Nós temos uma lei de proteção à figura do whistleblower, com modificações foram introduzidas, inclusive pelo pacote anticrime, para proteger esse tipo de situação. E a retaliação ao whistleblower é punida pela lei com demissão. E aí o que nós vemos acontecer? Nós vemos a Procuradoria-Geral e o Alexandre de Moraes perseguindo o Tagliaferro. Contra não só a lei brasileira, que estabelece essa proteção, mas contra uma série de legislações ou convenções, tratados internacionais que protegem a figura do whistleblower. Já tem, inclusive, decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos dizendo que aquilo que o whistleblower fala, Segre, está protegido pela liberdade de expressão. Ele é protegido com a decorrência da proteção à liberdade de expressão. Existem resoluções europeias que também protegem. Por isso, aliás, eu acho que ele jamais vai ser extraditado da Itália.
Mas, de toda forma, seguindo a linha de raciocínio, ele trouxe à tona as informações legítimas que, revelando crimes, devem ser objeto de investigação e não de perseguição contra ele. Mas o que a gente está vendo nessa inversão total de valores que nós vemos no Brasil é a inversão das coisas. As informações, os crimes revelados pelo whistleblower não serem investigados e ser investigado o próprio whistleblower, numa verdadeira perseguição que, aliás, é contraditória, porque quando a PGR e o STF acusam ele de vazamento de informações sigilosas, eles estão reconhecendo as informações, que são informações, são crimes que existem, que são fatos verídicos, que aquelas conversas aconteceram. E vamos lembrar o que ele denunciou, para ficar só em duas coisas. Ele denunciou que a operação contra os empresários que foram alvos de buscas e apreensões, bloqueios patrimoniais, foi baseada simplesmente numa notícia de jornal e depois de uma série de críticas teria sido falsificado um relatório com data retroativa para embasar aquela operação, que é gravíssimo. Muito. E a segunda coisa, ele denunciou que eram produzidos relatórios a pedido de Alexandre de Moraes como ministro do STF, que era interessado na produção desses relatórios, e ele produzia como subordinado a Alexandre de Moraes, agora com o chapéu de presidente do TSE, e ele produzia esses relatórios como se fossem pedidos ou fruto de um denunciante anônimo, de uma denúncia anônima, e encaminhava de novo para Alexandre de Moraes tomar suas decisões. E por que isso é ilegal? Porque é ilegal o ministro pedir a investigação, direcionar a investigação e depois decidir. Isso caracteriza a suspeição, impedimento, vedado pela lei do impeachment. E quando ele fazia o relatório ocultando que o pedido tinha partido do Alexandre de Moraes, é uma ocultação de um crime punível pela lei do impeachment. Ou seja, ele fazia isso para proteger a si próprio. Agora, eu estou falando de Alexandre de Moraes. Determinava esses relatórios fraudados para proteger a si próprio de uma investigação e punição por um crime de impeachment. Naturalmente, vou abrir também para perguntas e discussões, debates na mesa, mas eu tenho uma pergunta, como para começar. Você foi perfeito em dizer que se eles estão assumindo que teve vazamento de informações, as informações são válidas. Se são válidas, são muito graves. O que a PGR vai fazer com a tua denúncia? O que você espera que a PGR faça com a tua denúncia? Vamos separar o que ela deveria fazer do que eu acredito que ela vai fazer. Perfeito. O que deveria fazer? Deveria instaurar uma notícia de fato, que é quando um órgão público, um ministério público recebe uma informação, uma denúncia de crime, instaura uma notícia de fato. Averigua, olha se tem subsistência. Se tem subsistência, ele vai ter que instaurar uma investigação. Como o ministro do STF só pode ser investigado sob a supervisão do próprio STF, ele precisa encaminhar um pedido que vai ser distribuído de modo aleatório, por sorteio, para o ministro do STF. Se caísse, vamos supor, com o André Mendonça, teria chance de ir para frente. Sim. O cara correto, ponta firme, faz o que precisa ser feito. Mas se cair com alguém que vou chamar comparsa, alguém que é colega, alguém que é aliado de Moraes, esse pedido seria engavetado. Isso é o que deveria acontecer. Aliás, com qualquer um que caísse o pedido, deveria colocar para frente, se a gente está falando o que deveria acontecer. Mas agora o que vai acontecer de fato? O PGR vai ler o cenário, vai ler que o Supremo tende a se proteger e que ele vai estar em muito melhores lençóis se ele arquivar isso. E ele vai arranjar qualquer explicação, qualquer desculpa esparrapada, para ser mais correto, para enterrar isso, engavetar, ou até não decidir engavetar, ou então enterrar, fazer o pedido de arquivamento dessa notícia. Tá, mas aí não pode aparecer dizendo Magnitsky, olá, Isso. olá, coloca aí Magnitsky, porque Gonet vai estar com os holofotes aí colocados, né? Sim, seria Magnitsky que existe uma responsabilização daqueles que violam direitos humanos impunemente ou que então garante a impunidade de quem viola os direitos humanos. Nós precisamos não desistir, Segre. Essa é a verdade. Eu vejo a Marcília falar, às vezes a Marcília fala assim, olha, eu não estou mais preocupado com o absurdo. Essa é uma fala do Marcília, eu concordo. Eu não estou mais preocupado com o absurdo está aí. Eu estou preocupado agora, a essas alturas, com a normalização do absurdo. A gente não pode normalizar. Se alguns normalizam, esses não seremos nós. Nós vamos seguir lutando por justiça, levantando a bandeira da justiça, da verdade, pedindo a responsabilização de quem fez coisas erradas. Essa é a bandeira que a gente carrega desde a Lava Jato. Justiça, império da lei, fazer o que é certo. E aqui a gente não está nem em discussão de nomes. Não importa que é contra Bolsonaro, contra Lula, contra quem for. A questão é justiça. Claro. Justiça.